Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15. Eu leio os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Este era o costume da leitura da Bíblia no Velho Testamento e também no Novo Testamento, sempre que as pessoas estavam diante da palavra de Deus, se fazia a leitura ao vivo, para que aqueles presentes que não tivessem o acesso à Bíblia pudessem, no mínimo, ouvir a leitura da palavra de Deus. E nós precisamos criar esse hábito de nós lermos a palavra de Deus para alguém. Então, eu vou ler um versículo para os irmãos responderão lendo os versículos pares para mim. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Oremos mais uma vez. Pai nosso, está no céu, grandioso Deus, tão somente nós te suplicamos que o Senhor aplique a leitura da Tua Palavra em nossas vidas. Oramos assim, já agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Meus irmãos, eu recebi esse título e é com muita alegria, e eu quero dizer para os irmãos que, apesar de eu não ter participado dos últimos encontros, mas desde que cheguei em Manaus, eu tenho acompanhado o encontro dos homens, já tenho participado em outras ocasiões, inclusive a nossa igreja aqui em Constantinópolis já recebeu o troféu e já teve uma reunião lá no Viver Melhor. Então, para mim, é um motivo de muita alegria nessa noite estar com os irmãos, podendo compartilhar da palavra de Deus. Ao ler o tema para essa noite, o desafio do homem cristão, e depois de pesquisar, depois de estudar, e depois também de orar, e agradecendo a Deus pelo grande privilégio e a oportunidade que Deus está nos concedendo, que nessa noite possamos estar reunidos aqui, na casa dEle, eu quero sugerir para nós um tema acrescido de algumas palavras. O tema que eu recebi do nosso presidente, o desafio do homem cristão. Mas eu gostaria de acrescentar os desafios para os homens cristãos hoje. Quais os desafios para nós, como homens cristãos, para hoje? Meus prezados irmãos, é com muita alegria, nós estamos vivendo esse tempo que parece que está passando uma pandemia, mas, na realidade, nós não podemos esquecer que todo o tempo da vida da igreja, a igreja sempre viveu crise de perseguição, crise de outras maneiras, mas, na realidade, a igreja segue e vai seguindo, porque a igreja é constituída de pessoas que foram compradas. Então, na realidade, cada um de nós aqui, nós somos servos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus está a nos desafiar como homens cristãos. Mas quando nós lemos o texto, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente percebe que esse tema não só se aplica aos homens, mas também nós precisamos pensar que se aplica a mulheres, a crianças, a todas as pessoas que Deus está chamando. Há uma necessidade que os homens batistas possamos entender que precisamos estar diante de desafios. Todos os dias nós somos desafiados. Hoje nós podemos pensar como igreja, que maneira, quais desafios que o apóstolo Paulo está propondo para nós. Ele está escrevendo para Tito, mas, na realidade, esse assunto, esses desafios está nos alcançando, e nós não podemos simplesmente ler a palavra de Deus como algo do passado, como uma história. E a carta a Tito é uma carta pastoral, e eu recebi uma orientação de um amigo, de um mentor, de um conselheiro, que quando eu comecei na minha vida ministerial, ele me recomendou: você precisa ler, no mínimo,
as 3 cartas que Paulo escreveu, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a Tito, a carta de Tito, todos os dias. Como pastor, nós precisamos saber essas recomendações que Paulo fez a Timóteo e também a Tito. E lendo essas cartas, lendo esses assuntos, percebendo esse desafio, eu descubro que esse desafio se aplica para toda a igreja. Porque, na realidade, precisamos entender que o nosso Deus está a nos preparar. O nosso Deus Ele nos chamou, e nós precisamos entender que são desafios para homens cristãos para hoje. Nós estamos diante de uma carta pastoral. Tito é líder de uma igreja, a igreja está em Creta, e essa cidade, provavelmente, o apóstolo Paulo deve ter passado por lá, ele deve ter pregado o evangelho, e ali foi constituída uma igreja. E Paulo descobre necessidade de escrever para incentivar. Eu percebo que ele percebeu a necessidade de incentivar aqueles irmãos. Então, quando nós lemos, nós descobrimos que as mesmas necessidades hoje nós temos, como homens, como mulheres, como servos do Senhor. Então, nós descobrimos que nessa carta nós temos conselhos que são necessários para cada um de nós. Nós descobrimos nessa carta que tem orientações. Nós descobrimos que Tito é um líder e Paulo precisava estar orientando ele, não somente para que ele pudesse continuar o trabalho, mas também para que ele pudesse perceber as coisas que estavam acontecendo, não somente na igreja, mas na cidade. Porque cada um de nós estamos aqui nesse culto, participando desse culto, nós louvamos a Deus, sendo conduzidos pelas irmãs, pelos instrumentos aqui que os irmãos se prepararam para estar tocando. Estamos aqui nesse culto, então, é como se estivesse aqui um serviço religioso para o nosso Deus. E nós reconhecemos que Deus merece o nosso louvor, a nossa atenção, a nossa adoração, mas, no entanto, nós precisamos perceber que, além dessas coisas todas que estamos realizando aqui, há uma vida que nós vivemos fora da igreja, fora do ambiente de culto, e essa vida precisa ser importante para o nosso Deus. Não podemos viver uma vida que possamos separar uma vida cristã de uma vida secular. Existe uma vida só que Deus está propondo para cada um de nós. Meus prezados irmãos, meus queridos, nós precisamos entender que os desafios do homem cristão para hoje, nessa carta nós encontramos uma lista de alguns assuntos principais que eu quero estar mostrando para os irmãos. É preciso que nós possamos perceber que Paulo, quando escreve a Tito, ele mostra que a fé precisa ser acompanhada de prática. Nós não podemos separar a vida cristã, a nossa crença, sem os ensinos que estão na palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos estar acompanhando, não somente o noticiário da televisão, de tudo que está acontecendo, mas nós precisamos que a nossa vida não se faz somente na igreja. A nossa vida precisa ser uma vida cristã em casa, no trabalho, na rua, onde quer que nós estejamos, nós precisamos perceber que há desafios que nós estamos enfrentando todos os dias. Paulo apresenta qualificações para líderes nessa carta. Essa carta também serve para todos os crentes. As qualificações que Paulo orienta para a liderança da igreja, ele destaca que naquela região, naquela igreja, existiam falsos líderes, existiam pessoas que estavam promovendo outras coisas. E, na realidade, precisamos entender que a nossa vida precisa ser uma vida de santidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos mas nós não conhecemos, na realidade, o nosso Deus. Havia naquela igreja pessoas que viviam também na imoralidade. Paulo estava mostrando que nós precisamos ser uma igreja saudável, uma igreja onde que os homens vivam e num ambiente imoral, mas que eles possam destacar a sua vivência no Evangelho, a sua prática do Evangelho. Nós precisamos descobrir a capacidade de promover, de incentivar as garantias que Deus tem para cada um de nós, de uma vivência do Evangelho todos os dias, todas as horas. Desafios para o homem cristão hoje. Paulo escreve com autoridade. Alguém que mostra para a gente que ele conhece quem é o seu Senhor. Mas muitas vezes nós
vivemos como se nós não conhecemos, como se nós não soubéssemos aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. E para mim, a grande lição de Jesus Cristo é quando que Ele se apresenta para nós na cruz do Calvário. E ali Ele paga o preço, Ele derrama o seu sangue, Ele nos compra, o seu sangue é esvaído e ele é envergonhado, Ele foi esbofeteado, Ele foi maltratado. Isaías vai dizer que Ele foi moído pelos nossos pecados. Então, nós precisamos valorizar aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Homens da nossa sociedade de homens aqui, nós precisamos produzir exatamente aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós. Nós encontramos nessa carta algumas palavras, algumas orientações, e Paulo vai dizer que nós precisamos produzir boas obras. É preciso que nós produzamos aquilo que Deus espera de cada um de nós. O Evangelho, então, está a nos capacitar para que todos os dias nós possamos estar vivendo, assumindo esses desafios que o mundo oferece para nós, mas nós precisamos enfrentar e viver esses desafios que Deus coloca para cada um de nós. Nós podemos promover alegria para os nossos familiares, podemos promover crescimento do reino de Deus, podemos promover também edificação para todos os crentes. Então, nessa noite, aqui nesse culto, nesse ambiente de alegria, de encontro de homens, nós precisamos saber que, ao sairmos daqui, nós continuaremos enfrentando esses desafios que o mundo coloca para cada um de nós. Paulo, ao escrever essa carta, ele está colocando para nós que nós precisamos viver aquilo que Deus espera de cada homem, de cada pessoa. Os desafios para o homem cristão hoje. Então, nós temos aqui o que Paulo está propondo, alguns desafios baseados nesse texto. Nós somos desafiados a ensinar. Ele está nos propondo, então, que nós precisamos ensinar, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Paulo, então, ele está encerrando a sua carta aqui no capítulo 2, falando assim, olha, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, vamos imaginar que Paulo está falando nessa noite aqui para nós, homens aqui presentes. A graça se manifestou trazendo salvação para nós. Nós fomos alcançados. Nós estamos sendo salvos. Então, quando nós lemos o verbo salvar, salvação no grego, nós aprendemos que a salvação é apresentada de três maneiras. Nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos definitivamente. Então, Paulo está dizendo, olha, a graça se manifestou trazendo salvação para nós hoje aqui. Ensinando. Então, o primeiro desafio, ele está dizendo que nós precisamos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar renunciar à impiedade, uma vida de impiedade. Eu não posso descrever aqui o que seria uma vida de impiedade, mas nós sabemos que impiedade é aquilo que nós fazemos que não é no agrado de Deus, são coisas que nós fazemos que o mundo está aí praticando todos os dias, que Paulo vai dizer que são coisas mundanas, são coisas que nós temos vergonha até de pronunciar, não precisamos fazer uma lista, mas nós sabemos aquilo que muitas vezes nós praticamos, que são coisas ímpias diante de Deus. Paulo continua mostrando outro desafio. Nós somos desafiados a renunciar às paixões mundanas. E, às vezes, nós achamos que as paixões mundanas, nós que já estamos na igreja, estamos aqui cantando, mas nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes nós caímos. Nós caímos na internet, nós caímos na TV a cabo, nós caímos nas revistas, nós caímos muitas vezes até na bebida, nós caímos de muitas maneiras, e muitas vezes nós estamos aí vivendo essas coisas como se fossem coisas normais, mas nós sabemos que existe um Deus, nós sabemos que existe um Deus que está a nos acompanhar, nós sabemos que existe uma rede social que muitas vezes nós trocamos aí palavras, imagens, vídeos, conversa, e muitas vezes dessas trocas não são nem verdadeiras. E às vezes são coisas que são coisas mentirosas, mas na realidade precisamos entender
que nós somos desafiados a renunciar essas coisas que não são do agrado de Deus. Paulo vai estar nos desafiando também que nós precisamos viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Eu fui pesquisar mais uma vez essa palavra piedade, porque Paulo vai escrever várias vezes que nós precisamos viver uma vida piedosa. Uma vida piedosa é mais do que uma vida religiosa. Uma vida piedosa é uma vida que o que importa é aquilo que eu posso fazer para agradar a Deus. E às vezes nós sabemos muito bem que a gente poderia estar na igreja, no culto de oração. Sabe por quê que na igreja, no culto de oração? Porque Jesus Cristo disse que a casa dele seria casa de oração. Mas muitas vezes, com as nossas obrigações, com os nossos compromissos, com o nosso trabalho, com o nosso cansaço, com tudo aquilo que nós temos para fazer, com as nossas obrigações sociais, nós temos que ir a restaurante, nós temos que descansar, e a gente não tem tempo para vir para o culto de oração. E também nós não temos tempo em casa para reunir a nossa família para estarmos orando. E às vezes a gente não vem na quarta-feira, porque a Igreja Batista, nós como Batista, nós nos reunimos no culto de oração na quarta-feira. Há outras igrejas que reúnem na quinta-feira. Então a gente não reunimos nem na igreja, nem em casa, e não oramos, e nós vivemos uma vida como se Deus estivesse se agradando da nossa vida. E nós precisamos entender que precisamos voltar a esse compromisso que nós assumimos. Nós não assumimos compromisso com a igreja. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com alguém que dá a sua vida na cruz do Calvário. E todos nós queremos estar com Deus na eternidade. Todos nós queremos estar lá na glória. Todos nós queremos ser recebidos. Todos nós queremos ter aquela mesma imagem que Estevão teve. A gente percebe que Estevão está sendo acusado, está sendo próximo da morte, e antes de ele ser apedrejado, as pessoas viram Estevão como o rosto de um anjo. E aquelas pessoas que pegaram as pedras para tirar a vida de Estevão, eles viram, antes de acabar com a vida dele, eles viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Então, o que eles viram? Eles viram o próprio Senhor. Eles viram Deus, eles viram um anjo, e mesmo assim eles apedrejaram. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram lutar, não conseguiram disputar, não conseguiram conversar com Estevão. Aí Estevão está morrendo, sofrendo, e ele se ajoelha. Sabe por que ele se ajoelha? Está morrendo, está se ajoelhando? Porque ninguém pode chegar diante de Deus de qualquer maneira. Estevão está morrendo, e ele ora: Senhor Jesus. E ele fala: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem. Aí Estevão fala assim: eu vejo ele com os braços abertos, e para mim, Jesus está assim, em pé, à direita de Deus, esperando por Estevão. Meus irmãos, nós queremos ter essa mesma alegria de ser recebido por Jesus Cristo, mas, no entanto, muitas vezes, nós não queremos pagar o preço de enfrentar os desafios de um homem cristão hoje, para essa vida. Paulo está dizendo: guarda a bendita esperança. Guardar a bendita esperança não é só falar que nós cremos que Jesus Cristo voltará, mas é viver a esperança, viver que Jesus Cristo voltará, viver que Ele é o Salvador, viver que Ele pode salvar, viver que Ele pode transformar, libertar, desejar estar com Ele. Não somente no culto, porque é muito bom a gente cantar aqui, a gente canta, então alguns podem bater palma, levantar os braços, mas nós precisamos viver esse evangelho todos os dias, todas as horas, todo momento da nossa vida. Paulo está a desafiar os homens cristãos para que nós possamos lembrar das atividades para as quais nós fomos consagrados. Ele está escrevendo: guarda a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus. E quando ele escreve a glória do nosso Deus, a gente poderia citar uma série de pessoas, uma lista de pessoas que viram a glória de Deus. Os irmãos lembram muito bem, eu vou refrescar a memória dos irmãos. Maria viu a glória de Deus. Quando o anjo chega para Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. Aí quando Maria percebe, ele fala assim: como se fará isso? Ela não duvida, mas ela pergunta: como se fará? Aí quando o anjo explica para ela, ela fala assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim aquilo que Ele determinou. Quando José
está para fugir. E José, ele percebe, ele tenta sair, e ele tenta sair de fininho da vida de Maria, porque ele percebe que as coisas não eram como ele queria. O anjo se revela para José, e José decide ficar com Maria, e José cuida de Jesus, José recebe Jesus, José orienta Jesus. Quando Jesus ficou lá no templo, perdido, e que eles levaram 3 dias para encontrar Jesus, José e Maria foram até o templo, encontram Jesus, e Maria fala assim umas palavras assim, dura para o menino Jesus: por que fizesse isso conosco? Mas José estava observando Jesus conversando com os doutores, e a minha ideia é que quando José percebe que Jesus está conversando com aqueles homens, José fala assim: eu já falei com ele sobre isso, eu já falei com ele, e ele está falando aquele versículo lá, ele está falando de Isaías, eu já conversei com ele. Eu fico imaginando José dando um sorriso: é o meu filho, foi Deus que me deu, é o meu filho. Aí José não briga com Jesus. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que muitas pessoas viram a glória de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos, e a gente percebe que no livro de Atos, lá no capítulo 10, tem um homem chamado Cornélio. Esse homem é romano, esse homem se converte, esse homem dá esmola, esse homem ajuda os judeus, esse homem é bem quisto pelos soldados, esse homem, a sua família gosta dele, e de repente esse homem está na sua casa, ele tem uma visão, e o anjo fala para assim: Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Meus irmãos, nós precisamos ter essa comunicação de Deus, que as nossas orações estão sendo ouvidas. Deus ouve as nossas orações. E Cornélio fala assim: o que está acontecendo? O que é? Vai a Pedro, você precisa ir a Pedro. E Cornélio imediatamente manda o soldado ir a Pedro: olha, vai à casa de Pedro. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, sabe o que Cornélio faz? Cornélio se ajoelha diante de Pedro. Pedro fala assim: não faça isso, eu sou homem igual a você. Aí Pedro fala assim: eu tive uma visão também, e o Senhor mandou falar aqui as palavras da vida. E quando Cornélio vai receber a palavra, Cornélio reúne a família, reúne os amigos, reúne as pessoas. Aí Cornélio escreve assim, Lucas escreve assim: pode falar tudo aquilo, estamos diante de Deus para ouvir o que Pedro ia falar, estamos diante de Deus. Meus irmãos, nós precisamos valorizar. Muitas vezes eu tenho experimentado de pessoas que chega feriado, vão para o banho e não comunicam nada. Tem pessoas que vêm feriado e falta domingo e falta outro e não comunicam nada. Eu fico imaginando: Senhor, naturalmente conversaram contigo, falaram contigo, porque o compromisso não é comigo, o compromisso é contigo. E nós precisamos entender que os desafios para o homem de hoje é um compromisso que a gente precisa voltar para Deus, voltar para a Bíblia, voltar para a leitura, voltar para a meditação, voltar para a confiança em Deus. Nós não podemos achar que o nosso dinheiro é suficiente para garantir nem a nossa saúde, porque nós sabemos que o nosso dinheiro não garante a nossa saúde. Nós sabemos que nós não temos condições de garantir nem a nossa segurança, nem em casa, nem na rua, em qualquer lugar, porque nós sabemos que se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia do Senhor, se não for Deus, nós nem estaríamos reunidos aqui nessa noite. Desafios para o homem de hoje. Paulo está escrevendo para esse jovem na igreja de Creta. Essa igreja tinha falsos mestres. Paulo não fala para ele desistir. Continue aí, continua firme no Senhor. Viva a verdade do Evangelho. Continue aí pregando o Evangelho. Paulo está a nos desafiar, cada homem, lembrando das atividades que nós temos, que nós somos consagrados e que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos realizando. Nós precisamos entender que o nosso compromisso não é só compromisso com a igreja, sim, mas é muito mais do que com a igreja. O nosso compromisso é com a família, mas é muito mais com a nossa família. O nosso compromisso é com Deus. Eu anotei nesse livro de Tito algumas palavras que são importantes para nós como homens,
Mas não são diferentes para as mulheres aqui presentes, para as moças, para o dirigente, para todas as pessoas. Paulo começa a escrever assim: Paulo, servo de Deus. Ele se coloca como servo. É a introdução à carta. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos. Meus irmãos, é responsabilidade nossa como homem de conduzir a nossa família. É responsabilidade de você orientar a tua esposa, de conversar com ela, de conversar com teus filhos, de orar pelos teus filhos, de impor a mão, de falar com ele, de aconselhar e de falar de Jesus para ele. A recomendação é que nós, como homens, lá no Velho Testamento, é que nós deveríamos falar dia e noite, inculcarás, falarás, vai colocar no coração dele a palavra. Paulo, servo de Deus, para conduzir os eleitos de Deus na fé, ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. Então, vida de piedade é muito mais do que vida religiosa. Piedade, para mim, vida de piedade é aquilo que se importa com Deus, é assunto de Deus, é compromisso com Deus, é vida com Deus, é estar com Deus, é sonhar com Deus, é caminhar com Deus, é viver Deus, é perceber que Deus está a nos acompanhar, a nos disciplinar, a nos orientar, a falar conosco todos os dias. Mas as palavras que eu separei aqui, para lembrar os irmãos, não é essa, é no versículo 7. Pois como responsável pela obra de Deus, Paulo se coloca, eu sou responsável pela obra de Deus. Meus irmãos, eu sei que os irmãos aqui são responsáveis no seu trabalho, por funcionário, por pessoas, mas você também é responsável pela obra de Deus. Assim como Paulo foi, e Paulo já foi, Paulo já terminou, mas nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos responsáveis pela obra de Deus. Pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem dado a vinho, nem violento, nem dominado pela ganância. Então, aqui nesse versículo 7, aparece pela primeira vez essa palavra pela obra de Deus. Aí, mais adiante, versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, essas pessoas que estão aí na igreja, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras. Então, há pessoas que afirmam que conhecem a Deus, mas as suas obras, lá no escondido, lá longe de todo mundo, você sabe que você está negando aquilo que você está falando pelas obras que você está praticando, mas negam pelas suas obras. São detestáveis, são desobedientes, incapazes de qualquer boa obra. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós fomos salvos, estamos sendo salvos, nós seremos salvos para boa obra. Então, o desafio para homens é homens que possam produzir boas obras. Aí ele continua, capítulo 2, versículo 14. Que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Então, o que Paulo está dizendo no versículo 14, que ele se entregou, Jesus Cristo se entregou por nós na cruz, para nos remir de toda maldade. Ele não precisava, mas para me remir, para remir a você, para nos purificar e para nos consagrar. É Deus que nos consagra para a boa obra. Mais adiante, capítulo 3, versículo 1. Recorda-lhes que deve estar sujeito aos governantes, às autoridades, e ser obediente, estar preparado para toda boa obra. Paulo está dizendo para Tito, recorda esses homens. Então, meu prezado irmão, nós precisamos recordar aos homens da igreja, aos homens que nós conhecemos, aos homens que temem a Deus, que conhecem a Deus, que nós devemos recordar a Ele, que nós precisamos estar preparados para toda boa obra. Mais adiante, capítulo 3, versículo 8. Essa palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza para os que creem em Deus. Procure aplicar-se a boas obras. Quem crê em Deus precisa procurar aplicar as boas obras, tais como são excelentes e proveitosas aos homens. Mais adiante, capítulo 3, versículo 14. Aos nossos também aprendam a aplicar suas boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixe de dar fruto. Então, Paulo está recomendando que cada um de nós precisamos estar
nos aplicando aí as boas obras. Desafios para homens cristãos hoje. Nós somos desafiados, meus irmãos. Somos desafiados, então, nesse texto, a ensinar a sã doutrina. Somos desafiados a renunciar à impiedade. Nós somos desafiados a renunciar às paixões mundanas. E nós sabemos, não há lista de paixões que a gente vai falar para vocês. Porque nós sabemos, eu sei, e você sabe que há muitas coisas que são reprovadas, que são detestáveis, e que uma palavra que resume tudo, é pecado. E nós precisamos renunciar. Desafio a renunciar às paixões mundanas. Aí ele recomenda, desafio de viver uma vida sóbria, justa e piedosa, guardar a bendita esperança, consagrar boas obras, repreender com toda autoridade, ninguém nos menospreze. E aí eu termino a minha palavra só para lembrar aos irmãos aquilo que Paulo escreve para Timóteo. Timóteo, e parece que a gente está vendo a mesma mensagem que ele escreveu para Timóteo, ele escreveu para Tito. 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo está dizendo assim, 1 Timóteo, capítulo 6, eu termino com essas orientações de Paulo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Os irmãos sabem que tem muitas coisas que nós precisamos fugir. Nós precisamos fugir da mentira, precisamos fugir de tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Meus irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos como servos e servos obedientes. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo feito a boa confissão diante de muita testemunha. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, eu te exorto, sem mácula. Paulo está dizendo para nós hoje, sem mácula, irrepreensível, guarda esse mandamento até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, a vinda no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado, o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que possui ele somente a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. A ele seja honra e glória e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Deus é que nos concede todas as coisas boas para desfrutarmos. Que pratique bem e que se enriqueça com boas obras. Mais uma vez, Paulo está dizendo que nós precisamos nos enriquecer com boas obras. Sejam solidários. Os irmãos sabem o que é ser solidário? Ser solidário é dar aquilo que nós recebemos, que nós não podemos reter, para abençoar aqueles que não receberam e que vão receber de Deus a partir dos nossos braços, da nossa despensa, da nossa casa, da nossa cesta básica, da nossa cozinha, daquilo que Deus nos abençoou. Eu preciso ser generoso, eu preciso abençoar aqueles que precisam. Então, que pratique bem e que se enriqueça com boas obras, sejam solidários. E com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmo, um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando conversas insignificantes e profanas e as objeções que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Paulo está dizendo para cada um de nós, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. A salvação foi nos dada. É Deus quem nos salva, ensinando para que os homens possam renunciar à impiedade, ensinando para que os homens possam abandonar as paixões mundanas. E vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança. Meus irmãos, nós temos uma bendita esperança, uma esperança gloriosa. A igreja é triunfante.
as portas do inferno, há uma promessa que não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Nós seremos perseguidos, massacrados, conforme Hebreus fala lá em Hebreus 11, a lista dos heróis da fé. Mas a igreja continuará porque o Senhor da igreja acompanha aqueles que Ele está salvando, que Ele está aguardando todos os dias, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si. Meus irmãos, então, nós precisamos entender que Deus está a nos purificar, a nos abraçar, a nos receber, para que nós possamos estar com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe e que nós possamos compreender os desafios para os homens cristãos hoje. Quais os desafios, meus irmãos? Eu não trouxe aqui uma lista de desafios que a gente precisa estar evitando para que a gente possa agradar a Deus, mas nós podemos orar e pedir a Deus: Senhor, mostra as coisas que eu preciso fazer para que o Senhor possa estar se agradando da minha vida. Senhor, mostra para a minha família o que nós podemos fazer para que a gente possa estar te agradando. Senhor, mostra para a minha igreja aquilo que nós podemos fazer como igreja. Está mostrando para os homens, esses homens do mundo. Ontem, terminando o culto de ontem, eu conheci um homem. Eu termino com essa história. Ele foi ao culto pela primeira vez. Ele perguntou se podia congregar conosco. Depois ele me pediu o número de telefone e me pediu o papel. Ele anotou num papel o número do meu telefone. Só que era um papel de loteria. E eu disse para ele: meu irmão, vindo para a igreja aqui do Viver Melhor, sem loteria. Sem loteria. A gente confia em Deus. Nossa confiança é em Deus. Nossa confiança é em Deus. A gente não precisa de loteria. Nossa confiança é em Deus. Deus é que sustenta. Deus dá os recursos para aqueles que precisam. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos compreender os desafios que esse mundo está colocando para cada um de nós. Porque em nenhuma época a igreja deixou de ser perseguida. Em nenhuma época. Quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente percebe que a igreja está, de uma certa maneira, e a cada capítulo a gente percebe ação de Deus, milagre de Deus, obra de Deus. Há um versículo que Barnabé chega numa igreja, sabe o que Barnabé percebe? Barnabé toma conhecimento que aquela igreja tem milagre, tem aquilo, tem muitas coisas, e quando Barnabé chega lá, Lucas escreveu assim: ele viu a graça de Deus. Ele não viu graça de Deus em instrumento. Ele não viu graça de Deus em banco, no chão. Ele viu na vida das pessoas. Meus irmãos, as pessoas, ao olharem para nós, precisam ver Deus. Ao olhar para você, precisa saber que você pertence a alguém maior do que você. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ao olhar para você, precisa saber que você foi comprado. Alguém pagou um alto preço pela tua vida, pela tua liberdade, pela tua tranquilidade, pela nossa garantia de estarmos nesse mundo, guardado por Deus para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos encarar esse desafio de viver nesse século, nesse tempo, apesar de tudo que vai acontecer, mas essa igreja vai conseguir viver triunfante, vencendo, mostrando para o mundo que o nosso Deus é poderoso, é forte, nosso Deus nos ama, nosso Deus nos protege, nosso Deus está conosco todos os momentos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender tudo aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Tudo aquilo que Ele tem é muito mais do que aquilo que a gente poderia preparar para nós mesmos. Que Deus abençoe e passe a palavra para o irmão dirigente.